Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Laboratório de Física 2. E nessa aula a gente vai falar sobre resistência interna da fonte. Bem, o assunto então que a gente vai tratar hoje é um assunto aí que ele vai estar ligado aí no nosso dia a dia. Muitos dos equipamentos que a gente utiliza hoje, que são equipamentos portáteis, eles funcionam à base de bateria, que é nada mais nada menos do que uma fonte de energia. A gente tem então uma limitação com essas fontes de energia aí para ela fazer com que haja funcionamento do nosso equipamento, ou seja, duração e o quanto que a gente pode dispor dessa energia para fazer algum equipamento funcionar. Muitas vezes isso daí está relacionado então com uma característica da nossa fonte de energia, que é a resistência interna que tem sobre ela. Idealmente, a gente poderia dizer que uma fonte de energia seria capaz de fornecer corrente elétrica infinita, ou seja, eu não teria nenhum tipo de limite, qualquer que seja a fonte ou a bateria que eu estivesse utilizando ali, ela seria capaz de suprir o fornecimento de corrente elétrica de qualquer dispositivo que eu queira. No entanto, isso daí não é possível. Então a gente tem as fontes reais no nosso mundo, e nesse caso, então, as fontes de energia real, ela tem um limite de corrente que é possível fornecer para um determinado circuito elétrico. Tá? Muitas vezes é comum a gente encontrar ali algumas baterias que está escrito nela ali a corrente máxima que ela pode fornecer. Por exemplo, essa bateria aqui ela fornece para você 860 mA. Essa daqui fornece para você 4.000 mA. Então, esse número que ele está falando para você é a corrente máxima que ele pode fornecer. E essa corrente máxima é que a nossa fonte de energia pode fornecer ao seu circuito elétrico, que comumente a gente chama de carga elétrica, ele está associado então com uma característica interna dessa fonte. Essa característica interna é justamente a resistência elétrica. Tá? Não que tenha uma resistência elétrica dentro da nossa fonte, mas tem algo equivalente a uma resistência elétrica que limita qual que é a corrente máxima que pode ser passada por o nosso circuito e assim também a tensão que eu vou ter alimentando aquele circuito, que é a tensão mínima que ele precisa para um determinado funcionamento. Tá? Como consequência disso, então, de ter uma resistência elétrica ou a fonte de energia ter uma resistência elétrica, o que a gente observa na prática é a seguinte situação. Se eu estiver ultrapassando o limite de corrente que a minha fonte de energia pode fornecer ao meu circuito, significa então que boa parte dessa tensão ela vai ficar contida então na resistência interna da fonte e, por consequência, eu vou experimentar então uma queda de tensão no meu circuito, que a gente chama de carga elétrica. Tá? E assim, então, à medida que a demanda de corrente vai aumentando, eu vou experimentando, então, cada vez menos tensão sobre a minha carga elétrica. O que implica, então, que vai chegar a um ponto que, se eu tiver uma tensão muito baixa, eu não vou conseguir fazer, por exemplo, funcionar o meu dispositivo. Por exemplo, se eu pegar ali um caso típico, né, do celular, que é um equipamento aí que está no nosso dia a dia. Ele tem uma tensão limite ali que ele tem que funcionar. Tá? À medida então que eu vou consumindo essa energia da minha fonte de energia, ou seja, a bateria do meu celular, consequentemente ali eu vou variando a resistência interna dessa fonte, de tal maneira então que boa parte dessa tensão elétrica que seria utilizado para fazer funcionar o meu celular é dissipada internamente na minha bateria até um ponto que a tensão fica pequena o suficiente para fazer funcionar o circuito do meu celular e assim então o meu celular ele acaba desligando, tá? Ou seja, cotidianamente a gente vai falar que houve então aí uma descarga da nossa bateria, tá? Bem, o objetivo dessa aula então é criar uma forma da gente medir essa resistência interna da bateria, de tal maneira, então, que a gente possa
determinar aí qual que é o limite de corrente, né, o limite de energia que é possível ser fornecida por a nossa fonte. Para isso, então, a gente vai adotar um circuito como esse daqui, onde eu tenho aqui a minha fonte de energia, ou seja, a minha bateria. Interna a ela, eu tenho aqui uma resistência interna. Não é uma resistência propriamente dito, mas é um análogo a uma resistência internamente na minha bateria. Portanto, eu estou representando aqui por esse retângulo aqui tracejado, né, todo o conjunto da minha bateria. Então, externamente, quando eu pego ali a minha bateria, o que eu vou observar então já é a bateria propriamente dita, mais a resistência interna que eu tenho dentro dela. Tá? Eu não consigo enxergar essa resistência interna, porque tecnicamente ela não existe, né? Ela é um análogo a uma resistência elétrica. Bem, eu tenho então a minha carga. Minha carga elétrica, então, ela vai estar ligada aqui entre os pontos A e o ponto B. Essa carga elétrica, então, pode ser simplesmente uma única resistência ou um circuito elétrico mais complexo, ou até mesmo um motor elétrico ali, ou uma lâmpada. Nesse caso aqui, eu tenho uma resistência elétrica associada em série com um potenciômetro, que é nada mais nada menos do que uma resistência variável. Tá? Mais para frente, então, eu vou explicar por que eu estou utilizando essa resistência aqui variável. Então, todo esse conjunto aqui é o que a gente chama de carga elétrica. O que a gente vai fazer, então, é monitorar tanto a corrente elétrica que está passando no meu circuito, quanto a tensão que está passando aqui no meu circuito, ou a tensão que eu tenho entre os pontos A e B. Bem, o motivo, então, de eu medir a corrente elétrica aqui é que essa corrente elétrica vai ser a mesma que passa aqui para a nossa carga elétrica, como é a mesma que passa aqui pela resistência interna da minha bateria, já que essa resistência interna ela vai estar em série aqui com a minha carga elétrica. Portanto, o que eu vou observar é o seguinte: uma vez que eu tenho aqui associação em série de componentes elétricos, eu vou ter uma parte de uma tensão sendo dissipada aqui na resistência interna, e a outra parte, então, vai ser entregue aqui a minha carga, ou seja, entre os pontos A e B, que é o que eu vou medir aqui com o meu voltímetro. O que acontece, então? Acontece que à medida que essa corrente elétrica vai passando aqui pela minha carga elétrica, tá? Dependendo da resistência dessa carga elétrica aqui, eu vou ter então que boa parte da minha tensão vai estar contida aqui entre os pontos A e B. Ou seja, se essa carga elétrica aqui, tá, ela tiver uma resistência elétrica muito maior do que a resistência interna da minha fonte, tá, quase que 100% da tensão da minha bateria vai estar aqui entre os pontos A e B. Portanto, idealmente, uma fonte boa, ela teria que ter uma resistência interna aqui nula ou o mais baixo possível. À medida, então, que essa carga aqui ela vai tendo uma resistência elétrica cada vez mais baixa, tá? O que vai acontecer é que boa parte da tensão vai ficar dissipada aqui na resistência interna e, consequentemente, a tensão que eu vou medir aqui entre os pontos A e B, ela vai diminuir. Tá? Então, à medida que eu vou reduzindo aqui a resistência de carga, tá? Ou seja, eu vou tendo uma demanda maior de corrente elétrica, consequentemente, eu vou ter uma tensão menor entre os pontos A e B, porque eu vou estar dissipando parte dessa tensão aqui na resistência interna. Ou seja, quando eu tiver a resistência interna aqui igual à resistência da minha carga, eu vou ter metade da tensão da minha bateria na resistência interna e outra metade aqui. Se eu tiver que uma resistência interna aqui ela for menor, se eu tiver uma resistência de carga que ela for menor do que a minha resistência interna, implica então que boa parte da tensão vai estar sendo dissipada aqui na resistência interna e eu vou ter então uma tensão aqui muito menor do que a tensão da minha fonte. Tá? Ou seja, o que define então o limite
de corrente que uma bateria pode fornecer para a gente é justamente a resistência interna dela, tá? E é por isso, então, que a gente vai observando gradativamente, então, a perda ali de uma carga elétrica da bateria, tá? Ou seja, a gente pode analogamente comparar aqui com o aumento da resistência interna dessa fonte ou atingir o limite dessa resistência interna da fonte. E como que isso daí funciona então? Bem, a gente tem então o nosso circuito aqui. Eu tenho então que a tensão da minha bateria aqui, se ela fosse uma bateria com tensão V, tá? A tensão então dela V seria na verdade a soma da tensão que vai ficar na resistência interna, RI, que eu tenho aqui, mais a soma da tensão que eu tenho entre os pontos A e B. Essa então seria a tensão da minha bateria. Para que V seja o máximo possível distribuído aqui nos pontos V a B, eu preciso ter que essa tensão que vai ficar aqui na minha resistência interna, ela seja o mínimo possível, tá? Ou seja, tem uma dissipação menor possível. Eu posso escrever essas tensões aqui, VRI e VAB, em função da corrente que está passando no circuito e da resistência de cada uma delas. Ou seja, a tensão na resistência interna vai ser o produto da corrente vezes a resistência interna, e a tensão nos pontos AB vai ser a corrente que passa pelo circuito vezes a resistência entre os pontos A e B. Como a corrente é a mesma no circuito, porque se tratar de um circuito em série, eu posso colocar ela em evidência, acabo passando a corrente para o lado de lá, então vai ficar V sobre I, a resistência interna, e eu vou escrever então agora a resistência entre os pontos AB em função da tensão que eu estou medindo e da corrente que eu estou medindo, ou seja, a tensão na resistência RAB sobre a corrente que passa por ela. Se eu quiser determinar então a resistência interna da minha bateria agora, eu isolo ela e eu vou ter então que a resistência interna da minha fonte vai ser 1 sobre a corrente, que multiplica a tensão da fonte sem nenhuma perda, menos a tensão que eu estou medindo na minha carga, ou seja, tensão na resistência RAB. E como é que eu determino então essa tensão aqui da minha bateria, desconsiderando aqui a resistência interna? Bem, uma das formas que eu posso fazer isso é medir diretamente a tensão aqui na minha bateria sem nenhuma carga. Como a gente falou lá na aula de voltímetro, né? O voltímetro geralmente ele tem uma resistência interna extremamente alta. De tal maneira, então, se eu tiver uma resistência aí da ordem de 10 a nona ohms, por exemplo, e considerando aqui que a resistência interna seja algo aí da ordem de 10 a primeira, tá? Obviamente, eu vou ter aí quase que toda a tensão aqui da minha bateria contido ali no meu voltímetro, ou seja, a leitura que o voltímetro vai fazer vai ser o mais próximo possível da tensão real da minha bateria, tá? Ou seja, vai ter uma diferença aí da ordem de 10 a menos 9, né, da tensão real da minha bateria, ou seja, algo praticamente aí inexpressível de se fazer uma leitura. Tá? Ou seja, se eu medir a tensão da minha fonte sem nenhuma carga, eu vou obter então V, e depois então eu posso montar esse circuito, tal como ele está aqui, variando aqui a resistência do meu potenciômetro. Eu vou então variando a corrente que passa no meu circuito, consequentemente vai mudar a tensão que eu tenho entre os pontos AB, e se eu fazer um gráfico então da corrente em função dessa diferença de tensão aqui, tá? O gráfico disso daqui, coeficiente angular desse gráfico, ele vai dar para a gente então a resistência interna da minha fonte. Então, para eu medir a resistência interna da minha fonte, o que eu preciso fazer? Então, vamos lá. A primeira coisa é medir a tensão da bateria sem carga. Então, eu vou pegar a minha
minhas pilhas ou as minhas baterias, vou medir a tensão nela sem nenhuma carga, vou simplesmente ligar o meu multímetro lá e o valor de tensão que eu tenho é o valor mais próximo possível de uma bateria ideal, com resistência interna nula. Depois disso, a gente vai montar então o circuito anterior, que é esse circuito aqui, tá? Vou medir tanto corrente quanto tensão sobre a nossa resistência de carga, à medida que eu vou variando aqui a resistência de carga, tá? Então, fazer a leitura da tensão e corrente na carga à medida que eu mudo aqui a resistência de carga, ou seja, eu vou começar com o valor máximo de resistência elétrica e vou diminuindo gradativamente. Eu vou fazer então desta forma o experimento. Eu vou repetir esse experimento então 3 vezes para que eu possa tirar uma média. Então começa ali do valor máximo, vou diminuindo gradativamente até chegar ao valor mínimo de resistência elétrica, anotando os valores de tensão e corrente. Repito esse processo 3 vezes, o que implica então que eu vou ter 3 gráficos futuramente. Vou então, para fazer esses gráficos, vou ter que subtrair a tensão da fonte, que vai ser medida, tá? Menos a tensão na carga, que é a tensão que a gente vai medir ali ao longo dos vídeos, que eu vou mostrar posteriormente. Tá? E aí, então, medindo essa tensão sobre a resistência de carga, fazendo essa diferença, como que está aí na equação, né? A diferença da tensão medida inicialmente, menos a tensão medida ali, variando a resistência elétrica, tá? A gente vai, então, construir 3 gráficos, tá? E depois, com esses 3 gráficos, a gente vai ter aí gráficos feitos com pontos distintos, não tem como a gente construir com o mesmo ponto, vai ver que é difícil controlar a tensão para obter o mesmo valor de tensão ali, portanto a gente vai ter 3 curvas, a partir então dessas 3 curvas a gente vai fazer uma média, obtendo um gráfico médio, tá? Então isso daí é explicado em um dos vídeos ali do Orange. Vou deixar o link para vocês aqui nos cards. Daí vocês podem ver lá como que faz a média de um gráfico, tá? E com um gráfico médio, aí então eu posso determinar a resistência interna da fonte, uma vez que a resistência interna da fonte vai ser o coeficiente angular desse gráfico que a gente acabou de construir. Tudo bem? Bem, já falei demais agora. Vamos então ali fazer o nosso experimento. Primeiramente vamos medir a tensão na bateria e depois então a gente vai fazer uma série de medidas ali, coletando tensão e corrente sobre a nossa carga elétrica. Vamos para a bancada então. Antes de iniciarmos o nosso experimento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é medir a tensão da nossa fonte de tensão antes de ligar ela a um circuito. Ou seja, eu quero medir a tensão das minhas baterias antes de ligar uma carga nelas, para saber, obviamente, depois quanto que essa resistência interna vai influenciar na perda de energia no nosso circuito elétrico. Então, aqui a gente tem um conjunto de baterias que a gente vai utilizar nesse experimento. Então, são 3 pilhas associadas em série, de tal forma então que eu vou somar a corrente, a tensão entre elas, né? Eu vou fazer então a leitura aqui para ter um valor preciso e para a gente poder utilizar esse valor no nosso experimento. Então estou ligando aqui o meu voltímetro para fazer a leitura dessa tensão. E aí, segundo o nosso voltímetro, eu tenho uma tensão de 6,21 volts sem nenhuma carga. Então essa daqui seria a tensão inicial da nossa fonte de energia sem nenhuma carga. A gente vai ver então agora como que a resistência interna dessa nossa fonte ela afeta a perda de energia no nosso circuito elétrico. Então, daqui em diante agora eu vou montar aqui o nosso circuito para fazer então
a medida da resistência interna da fonte. O experimento montado aqui na bancada agora, temos então o nosso resistor de 560 ohms, o nosso potenciômetro de 10 kΩ. Esse conjunto então vai ser a carga para nosso conjunto de baterias. E eu tenho ligado já nesse circuito aqui o nosso voltímetro, que é esse medidor aqui de baixo, que ele vai fazer a medida de tensão. E depois eu tenho também aqui o meu amperímetro, que vai fazer a leitura de corrente desse circuito. Bem, esse circuito então, eu vou variar a resistência aqui do nosso potenciômetro e a gente vai monitorar então a queda de tensão aí nesse circuito devido à resistência interna da bateria. Como esse circuito aqui ele tem uma variação muito pequena de tensão no início, né? Depois ela vai sendo mais acentuado ao final ali do curso do nosso potenciômetro. Isso pode introduzir aí um pequeno erro na medida. Por isso, então, para minimizar, a gente vai repetir esse processo aí no mínimo 3 vezes. Então agora vai ser a primeira tomada aí de leituras. Vocês vão coletar então essas informações aqui na primeira. Eu vou repetir então depois mais 2 vezes. Vocês então vão construir 2 gráficos para poder tirar uma média desse resultado que vocês vão obter aqui nesse experimento. Então, começando aqui, esse daí então já pode ser o primeiro ponto. Eu vou variando aqui gradativamente. E vocês vão tomando os pontos aí, observando o vídeo. Então, vou continuar aqui o processo até o final. Chegamos então ao final do curso aqui do nosso potenciômetro. E aí então, ao longo de todas essas medidas aí, vocês vão escolher aí pelo menos 10 pontos para a construção do gráfico. Agora vamos para a segunda etapa, que é repetir esse processo aqui para fazer novamente um outro gráfico para depois tirar uma média desses pontos. Então novamente aqui estou com o meu potenciômetro aqui no valor máximo e eu vou começar a reproduzir aqui de novo esse mesmo experimento. Vou reduzindo aqui o valor da resistência e vocês vão fazendo a leitura de tensão e corrente.
Pronto, cheguei aqui ao valor mínimo da resistência. E esse então é a segunda rodada aqui para fazer de novo o segundo gráfico. Vamos então partir agora para a terceira rodada de medidas. Então, começando de novo aqui com a resistência no máximo, e vocês vão fazer a leitura de tensão e corrente aí. Aqui então encerramos a coleta de dados. Tá? Então foi repetida aí 3 vezes. É esperado então que vocês tenham aí 3 curvas, uma para cada situação. E aí, então dessas 3 curvas vocês vão tirar uma única média e a partir dessa média para calcular aí a resistência interna da fonte. Tudo bem? Terminado o experimento, agora então vocês vão fazer a análise desses resultados, construir os gráficos, lembrando que vão ser 3 curvas distintas para cada sequência ali, de coleta de dados, fazer então um gráfico médio, e do gráfico médio é que vocês vão obter então qual que é a resistência interna dessa fonte. Como sempre, na quinta-feira, então, a gente vai ter a nossa live ali para sanar alguma dúvida com relação a esse experimento. E como disse, se vocês precisarem de informação sobre como tirar a média de 3 curvas distintas ali, eu vou estar deixando aqui para vocês nesse vídeo aqui a sugestão do Origin, né, do vídeo do Origin, para que vocês possam ali aprender como que faz isso no Origin, tá bom? Vou ficando então por aqui, agradeço a paciência de vocês e a gente se vê então numa próxima aula. Até mais!